Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação de vocês no nosso call mensal. Hoje a gente vai trazer uma novidade, a gente já até divulgou por e-mail para vocês, mas a gente trouxe o Marcos Pozuto como sócio para participar da nossa área comercial. Então, é mais uma pessoa aí que vocês vão poder contar, qualquer demanda, qualquer coisa, podem acionar ele. A gente divulgou tanto o telefone celular quanto o e-mail. O Marcos é uma pessoa que já tem bastante experiência no mercado, já trabalhou com a gente, era da Plural, então a gente interagia muito, ele conhece muito bem os produtos. Então, assim, vai ser uma adição muito importante para a gente. Eu até vou passar a palavra para ele contar um pouquinho, e depois a gente segue o nosso call normalmente. Obrigada a todos. Isabel, obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos os clientes, né, que estão aqui com a gente. Queria agradecer a presença de vocês no nosso call mensal. Alguns, como a Isabel disse, eu já devo ter estado, né, durante todo esse percurso. Outros não, e eu terei o prazer de conhecer daqui para frente. E para os que não me conhecem, vou fazer uma apresentação bastante rápida aqui para vocês. Eu estou no mercado desde 2007, tá? Então, sempre no mercado de asset. Passei por instituições como Itaú, Votorantim, e nos últimos anos na Brasil Plural, onde nestes 7 anos, né, quase uma década, já fazendo distribuição dos produtos da Alcan. Então, como a Isabel disse, já conheço os produtos, já conheço os clientes, o processo de investimento, enfim. Então, estou aqui para agregar para vocês, tudo que vocês precisarem podem me acionar, seja para cenário, seja para falar de produto, alguma apresentação para cliente, podem contar comigo, tá? Então, obrigado a todos, vou passar a palavra para o Paulo Val. Boa tarde a todos. Eu vou passar a parte do cenário econômico e, novamente, o destaque da parte externa nesse último mês foi a guerra derivada da invasão da Ucrânia pela Rússia. O que nós estamos vendo é que aquele quadro que nos primeiros dias parecia ser de superioridade inequívoca da Rússia, ele realmente foi contestado. No nosso último call, a gente já tinha comentado isso. E agora, eu acho que o que se mostra é um nivelamento muito maior das duas forças. E isso tem como consequência uma dificuldade de definição de um ganhador do conflito. A Ucrânia tem conseguido uma resistência muito mais forte do que esperado no primeiro momento. E, lógico, que isso também, auxiliado pelo Ocidente ter ajudado com armamentos o país, mas o fato é que isso torna a situação menos previsível, né? E eu acho que isso, a consequência prática, que é esse choque de oferta que a gente já vinha discutindo, de preço de commodities para cima, de menos crescimento, uma dificuldade ali de suprimento de algumas commodities, como petróleo, e também potencial de problemas na parte agrícola, com a questão direta em função de alguns produtos, como trigo e milho, e indireta através de fertilizantes afetando a produção global de alimentos. Isso se torna menos previsível e aí bota, sem dúvida nenhuma, um vetor inflacionário para o mundo. Tradicionalmente, esse tipo de choque ele seria acomodado pelos bancos centrais, os bancos centrais globais combateriam o efeito secundário, só que esse choque ele chega num momento muito particular da economia global, de um momento que as economias normalmente estão muito aquecidas. Hoje a gente teve, por exemplo, o dado de desemprego americano e uma coisa que salta aos olhos é como a taxa de desemprego está baixa. Nesse tipo de momento, qualquer choque inflacionário relevante que você tem um potencial de contaminar salários e gerar uma perpetuação maior dessas pressões. Então, esse caldo de cultura ele é muito complicado para os bancos centrais. O Fed ele já tem indicado uma preocupação crescente com a inflação. Na última reunião, a guerra tinha começado
há poucos dias, então havia uma incerteza muito grande, mas eu acho que a evolução desde então é muito clara, e aí a chance de em algum momento a gente ter de ter, na verdade, um crescimento da discussão de uma aceleração de passo, alguma coisa aí na próxima reunião, uma aceleração para 50 pontos, ela fica muito, muito presente. E até em função do aquecimento do mercado de trabalho, choque de oferta e nível atual de taxa de juros muito baixo. Acho que esse é um quadro que vale para a maioria dos países, em maior ou menor escala, mas particularmente é importante por causa do tamanho dos Estados Unidos, da importância do Fed em cima da política monetária global de forma geral. E eu acho que o quadro externo, esse quadro externo, ele também acaba se refletindo no Brasil. Os nossos desafios são parecidos. A gente também pega esse choque de oferta no momento que a gente já tem uma disseminação da inflação passada para serviços. Acho que isso está bem consolidado nos dados do IPCA. A nossa diferença aqui é que, por termos começado o ciclo de aperto monetário antes, nós já temos uma taxa que está restritiva hoje. A gente pode discutir a magnitude dessa restrição e o efeito que essa taxa vai ter na inflação nesse ano, no próximo ano, no ano seguinte, mas o fato é que é bastante consensual que a gente já está entrando numa taxa restritiva. Eu acho que até em função disso, na última reunião do Banco Central, ele sinalizou de uma forma muito clara que o cenário base dele, o plano de voo, é dar mais 100 pontos na reunião que vem, na reunião de maio, e encerrar o ciclo. Na nossa visão, a chance dele ter que fazer mais um aperto monetário em junho, ela permanece muito elevada, embora, pela sinalização dele, o que a gente esteja discutindo seja exatamente uma alta em maio, ou uma alta em maio e uma alta em junho. Quer dizer, é uma parada do ciclo de aperto monetário relativamente próxima. E aí a grande questão é o quanto isso como isso vai afetar as expectativas. Eu acho que a notícia inicial que o BC teve foi uma notícia negativa, ele teve uma piora das expectativas do Focus. As expectativas do Focus hoje continuam subindo. A gente tem a expectativa do ano que vem já 55 vezes acima da meta, a expectativa de 2024 já 20 vezes acima da meta. Então, são números relativamente fortes de desvio, ainda mais com esse horizonte de tempo. E eu acho que até em função dos números que nós esperamos para a inflação desse ano, provavelmente esse Focus vai continuar sendo revisado para cima, pelo menos no ano que vem. Então, me parece que a própria comunicação do BC não contribuiu para isso, para segurar essas expectativas. Então, acho que ele vai ter um cenário desafiador, onde, apesar de ter uma taxa restritiva, ele não tem conseguido capitalizar isso em cima de uma estabilidade de expectativa ou reversão do processo de alta dessas expectativas do Focus. E as implícitas também seguem muito altas em relação à meta. São mais voláteis, claro, do que o Focus, mas os patamares são completamente incompatíveis com a meta. Então, a gente veria essa parada no terceiro trimestre, e aí qualquer movimento ficaria para depois da eleição, com a definição de novas políticas econômicas e enfim, das grandes linhas que vão regular a política econômica a partir do ano que vem. Acho que é isso da parte do cenário que eu queria passar, e eu passo para o Pedro para comentar dos mercados. Obrigado, Paulo. Bom, dando sequência aqui, boa tarde a todos. Vou falar aqui um pouco sobre o nosso portfólio de juros, como é que a gente tem ajustado aqui nossa carteira à luz desses desenvolvimentos. Só falando um movimento que chama um pouco a atenção, os movimentos que aconteceram agora
no mês de março, acho que principalmente na renda fixa americana, né, que acho que é o cuja oportunidade aí, do mundo inteiro. A gente observou o movimento na parte curta da curva, na taxa de 2 anos, né, que é a mais ligada aí à política monetária, o movimento de abertura mais forte, assim, de onde a gente consegue mapear aqui de todos os anos. A gente viu uma abertura de quase 100 bases, foram 90 bases de abertura na taxa de juros curta americana, e acho que impressiona um pouco o impacto que isso teve no mercado, né? Acho que o mercado teve uma reação bastante positiva quando você olha o comportamento dos principais ativos de risco, as bolsas, a classe emergente como um todo, principalmente a parte de câmbio, que o Bant vai falar. O mercado tá olhando muito mais para esse jogo de commodities e a defesa de juros que alguns países emergentes já botaram, né, em place, aí, como é o caso do Brasil, que já tem um juro mais elevado, os outros países que estão fazendo algum aperto, então isso acabou sendo muito mais determinante do que esse aumento brutal que aconteceu de juros nos Estados Unidos, né? Então, acho que isso chama um pouco a nossa atenção, tá? Pelo fato do mercado estar aceitando bem uma alta de juros nominal, porque, na verdade, quando você olha o que aconteceu, o juros subiu mais ou menos que a expectativa de inflação subiu na janela dos últimos 3 meses para os Estados Unidos. Então, o juro real nos Estados Unidos realmente não está se mexendo muito, não está abrindo, você não está observando um aperto das condições financeiras, como era de se esperar em momentos de retirada de estímulo monetário, como a gente está vendo agora. Então, acho que isso, de certa forma, tem sido um comportamento bastante atípico, né? E salta um pouco aos nossos olhos o comportamento desses ativos. Mas, de maneira geral, a nossa visão aqui continua com a espinha dorsal assim, muito calcada nesse tema de inflação, que segue muito forte. Eu acho que a gente está aqui, o mercado fica tentando muito acertar quando é que vai ser o pico de inflação, mas eu acho que a gente está aqui de novo no pior momento. A gente já vem há muito tempo tentando identificar quando é que vai ser o pico de inflação, mas aqui você olha as divulgações recentes da Europa, a zona do euro com a pior inflação de toda a história, quando você vê a Alemanha com a inflação de 2,5% no mês, mais de 8% ao ano, Espanha com inflação de 10%, países que não têm um histórico mundial, realmente países que sofrem mais diretamente com essas consequências da guerra, com a alta da energia, né? Tá com uma proximidade ali maior do conflito, acabam sofrendo um pouco mais, os números são muito impressionantes. Então, essa temática de inflação continua muito forte, continua sendo a base aqui do nosso portfólio, a gente continua com a cabeça muito parecida do que o que a gente vem falando. Surgiu essa questão da guerra aqui, que a gente já falou no call do mês passado, que traz muita incerteza para frente. A gente tinha um certo receio do impacto da guerra em atividade econômica, como é que isso reverberaria nos bancos centrais, mas eu acho que alguns BCs estão conseguindo ver através, né, e a gente vê essa temática de aperto de juros ainda muito forte, né? Eu acho que o exemplo que o Paulo deu aqui no início, falando da capacidade de reação da Ucrânia frente à Rússia, acho que é uma surpresa muito grande. No início parecia que a Rússia ia levar uma vantagem enorme, mas acho que com todo o apoio do Ocidente para a Ucrânia, ela tem tido uma capacidade de reagir mais forte, né? Isso acho que evidencia um pouco de como é um ambiente de difícil previsão. Mas, dito isso tudo, o mês de março foi um mês de muita atividade assim, em termos de política monetária. A gente viu diversos BCs se posicionando. Sem dúvida nenhuma, o destaque é o Fed, né, que deu início ao processo de aperto monetário com alta de 25 bases, né, e depois de tudo que já foi dito desde a reunião, a manifestação dos membros, a gente acredita que vão vir algumas altas de 50 bases para as próximas. Né, ele sinalizou uma redução do balanço dele, que foi um veículo de acomodação muito forte, o balanço, né, mais do que dobrou de tamanho, veio de 4 tri para quase 9. Né, ele sinalizou o início da redução do tamanho do balanço, provavelmente na próxima reunião. Então, o Fed deu início a essa etapa muito importante de retirada de estímulos, uma comunicação mais dura, ainda não dura o suficiente a ponto de sinalizar para o mercado que ele quer de maneira mais forte um aumento do juro real. Né, a gente viu também o Banco Central Europeu no início do mês de março também se posicionando de maneira mais forte, dando uma certa relativizada nos efeitos da guerra, né, dando um enfoque maior na parte de inflação.
né, acelerou o taper lá, a redução da expansão do balanço, sinalizando o fim do QE, talvez para o terceiro tri, pavimentando o caminho para a alta de juros até o final do ano. Foi um grande avanço também. Na linha um pouco mais dóvil, eu citaria o Banco Central da Inglaterra, que acaba gerando um pouco mais de ruído. Na reunião anterior a essa que teve em março, foi onde ele iniciou o processo de aperto monetário com uma alta de 25 bases, tinha havido descenso para 50 bases, agora nessa última o descenso foi para manutenção. Então, é um Banco Central que se apresentou de maneira um pouco mais dócil, até tendo impactos na moeda, né? No mundo desenvolvido, acho que esses foram os principais, né? E aqui eu chamaria atenção também para o bloco aqui de América Latina, que é uma região que a gente vinha com posições bastante relevantes, e a gente já começa a observar alguns B6 sinalizando final de ciclo. Acho que o Brasil liderou, né? Assim como liderou o início do aperto, está liderando aqui o encerramento do processo. O Paulo já falou, a gente acredita que ele vai subir mais 100 vezes no próximo Copom e está com uma vontade, uma preferência revelada ali, muito clara de encerrar em 12,75 a Selic. Mas a gente viu o Banco Central do Chile entregando uma alta muito menor do que o mercado precificava, Colômbia a mesma coisa, né? E a gente vê a curva curta de juros nesses países reagindo de maneira muito forte. O ponto aqui que a gente quer fazer é o seguinte: na verdade, como a gente escreveu na carta, a gente já identifica os bancos centrais menos propensos a acelerar, apertar o juro muito além de onde a gente está vendo aqui. Uns a gente entende, outros não. Acho que o Banco Central aqui do Brasil está certo em parar um pouco para observar. Tem uma questão de eleição que acaba sendo um fator preponderante ali na tomada de decisão, mas ele já, com a próxima alta de 100 bases, ele vai entregar um ciclo de aperto de mais de 10%, né? Um movimento muito relevante. A comunicação talvez tenha sido um pouco ruidosa, essa questão de comentar o comportamento do petróleo, de criar um modelo alternativo que é mais provável do que o cenário de referência e usar ele como pilar para tomar decisão, talvez tenha sido um pouco ruidoso, mas o tamanho do processo foi bastante forte. Então, eu acho que o Banco Central parar para olhar, é difícil você criticar o Banco Central do Chile também, que trouxe o juro, né, de perto de 0% para 7%, um movimento muito forte. Então, a gente começa a identificar alguns B6, né, se aproximando do final de ciclo. E qual o impacto que isso tem aqui na nossa carteira? A gente que anteriormente, há muitos meses, vinha com uma carteira bastante diversificada, bem espalhada geograficamente, a gente tem que ser um pouco mais seletivo aqui agora, né, por conta do momento de ciclo que cada Banco Central está passando. Então, a gente acha que os Estados Unidos ainda continua bastante atrasado, então a gente aumentou as posições nos Estados Unidos, voltamos a ter posição no leste europeu, na Polônia, que inclusive hoje veio com uma divulgação muito forte de inflação, né? O índice de preço ao consumidor rodando perto de 11% no ano, um número muito alto. Então, a gente voltou a ter posições maiores nos Estados Unidos, Europa. Estados Unidos a gente fez antes da reunião do FONC, inclusive. E posições menores aqui nesse bloco de América Latina, né, que a gente, com o Banco Central parando de subir o juro, o apelo a posições tomadas em juros acaba ficando um pouco menor, né? Apesar da gente ainda acreditar que o Brasil tem uma curva de juros relativamente otimista, né? O mercado precifica a Selic chegando perto desses 13% agora e já tem um ciclo de queda muito relevante para frente, né? De aproximadamente 300 vezes. A gente não sabe qual vai ser o próximo movimento do Banco Central depois dessa pausa que ele vai fazer. A gente tem até uma certa dificuldade de achar que esse ciclo vai ser de queda. Acho que, muito provavelmente, depois das eleições, né, depois que tiver um conhecimento do plano de governo do próximo governo, talvez o Banco Central tenha que voltar aqui a fazer um ciclo de alta e esses prêmios na curva de queda talvez tenham que ser revistos. Acho que, né, um pensamento parecido a gente faz um pouco para a precificação nos Estados Unidos. O momento que a economia americana se encontra chama muito atenção, né? A taxa de desemprego de 3,6% que o Paulo falou, e gerando uma quantidade de emprego formal muito forte. Realmente é uma economia que está dando muitos sinais de overheating, inflação muito preocupante, com uma espiral para salários, né, que chama muito a atenção, e o mercado com um juro terminal perto de 3%. Obviamente não dá para a gente comparar os Estados Unidos com o Brasil, mas eu acho que a conjuntura global que a gente está vivendo é muito sem precedentes, né? É um momento que eu acho que o mercado está olhando muito com o framework dos últimos 15, 20 anos, e eu lembraria aqui um pouco a postura que a gente teve quando o Brasil começou o ciclo de aperto monetário há mais de um ano atrás,
né, levantando a Selic de 2%, o grande consenso do mercado, o aperto vai ser de 200 bases, 300 bases, eu me lembro da gente já falando que não dava para descartar uma Selic de 2 dígitos, e à época era um call completamente fora de consenso, e eu acho que a história dos Estados Unidos hoje, de novo, o mercado está olhando com uma cabeça muito parecida do que foi a experiência recente, né? A gente não acha que esse juro terminal de 3% nos Estados Unidos vai ser suficiente para convergir a inflação para a meta. Os Estados Unidos teve uma inflação de 7% no ano passado, deve rodar perto de 6% esse ano, né? A meta é em 2%. Né? Você está vendo salários muito fortes, mercado de trabalho muito apertado, a fotografia da economia é extremamente favorável, né? Com todas as questões de restrição de oferta, o movimento anti-globalização, enfim, todo o movimento estrutural mais inflacionário. A gente não acredita que esse juro de 3% resolve, então, eventualmente, o mercado vai ter que precificar um juro terminal muito acima do que o que a gente está vendo agora. Acho que esses argumentos aí justificam um pouco essa reponderação, esse rebalanceamento que a gente fez no nosso portfólio. Tá? Acho que esse é o recado principal, né? Continua essa dinâmica de inflação muito alta, está difícil de ver quando vai ser o pior momento, os bancos centrais aos poucos se adequando, né? A gente aumentando posições em países então, que a gente considera atrasados no ciclo de retirada de estímulo e aliviando um pouco as posições dos países onde o ciclo de alta de juros, pelo menos momentaneamente, está chegando ao fim. Acho que é isso. Vou passar para o Chibante aqui para falar do mercado de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Acho que assim, o mês de março acabou sendo um mês onde você teve uma divergência, acho que bastante clara aí para as moedas. Você teve, de um lado, né, o dólar mais forte contra algumas moedas específicas de G10, e, por outro lado, o dólar acabou ficando mais fraco, né, meio que indiscriminadamente, contra as moedas de commodities, né, sendo emergente ou não. Então, acho que o caso do real, né, bastante emblemático, mas também teve o dólar australiano, o rand sul-africano, o dólar da Nova Zelândia, enfim, com movimentações, aí, apreciações bastante expressivas também. Eu acho que, assim, à luz do que já foi dito aí, né, a nossa tese principal ainda segue, né, sendo essa visão aí a ser perseguida aí nessa preocupação maior com inflação, né, acho que de uma maneira generalizada. E o grande desafio é como é que a gente explora isso, né, como é que isso se explora essa parte na parte de moedas. Eu acho que, assim, você tem essa questão que já foi comentada aí pelo Paulo e pelo Pedro, né, acho que esse conflito aí, né, da Rússia com a Ucrânia acabou se estendendo muito mais do que a gente imaginava, né, do que o mercado imaginava. Então, acho que são as extensões aí, os impactos inflacionários com muito mais duração, né, mais duradouros aí do que a gente podia imaginar. Então, quase que um choque em cima de um outro choque. E a gente continua com a visão aqui, basicamente, de que o dólar, no final das contas, vai acabar se beneficiando dessa conjuntura. Mas o que a gente fez aqui foi um rearranjo, aqui, um reequilíbrio, né, uma readequação aqui na carteira. A gente diminuiu a posição, né, short, né, que a gente tinha em moedas emergentes, principalmente os que têm mais exposição positiva às commodities, né, com o caso do real incluído. E o que a gente vem fazendo é aumentando a posição vendida em alguns países de G10, principalmente os que são mais afetados negativamente por commodities, que acho que o caso mais emblemático é o euro, né, com essa dependência muito forte aí, né, de gás, enfim, e sofrendo de maneira mais direta e mais frontal esse impacto. E assim como os países que têm política monetária ainda muito divergente, né, desse mundo inflacionário, né, políticas ainda bastante expansionistas, como é o caso, acho que o exemplo mais óbvio aí para ser citado é o caso do Ien, né? Então, o caso do Japão. Então, basicamente, acho que é isso. A gente fez essa readequação aqui de portfólio, né? Mas continuando com a cabeça de que contra essas moedas aí o dólar, no final das contas, vai acabar seguindo preponderantemente mais forte. Tá? Acho que é isso. Com isso, eu passo a palavra para o Duda para fazer os comentários na parte de bolsa. Obrigado, Chibante.
Bom, boa tarde, é um prazer falar com vocês, todos os clientes. Passando aqui para a parte de bolsa, acho que a grande boa notícia do mês é uma continuidade da alta aqui da Bolsa do Brasil, né? A Bolsa do Brasil aqui subiu mais que 6% no mês, suplantou fortemente aí a Bolsa Americana, que subiu pouco mais de 3%. O fluxo de estrangeiros continua, e eu acho que essa alta recente, né, e a continuidade dela favorece muito a convergência do fundamento de Brasil. Então, eu fico bastante animado à frente para você ter mais condições de fazer posição e ter mais convergente. Nós, da UCAN, temos uma cobertura internacional bastante grande, bastante sólida, construída em mais de 10 anos de histórico do fundo. Procuramos, por diversificação, ter posições internacionais, mas essa melhora do Brasil relativa aos mercados lá fora, e eu chamaria a atenção que o tema mais importante global foi o que o Pedro chamou a atenção, que é uma inflação disseminada no mundo, que vai ir juros mais altos. Nós, inclusive, temos um desvio de percepção que os juros vai ser mais altos do que os mercados precificam. Então, isso também gera desafios maiores para as bolsas internacionais. Há algum tempo, a gente elegeu os Estados Unidos como país síntese, país alfa. Continuamos gerando alfa lá, ou seja, de forma protegida, no relativo, continuamos gerando, mas a gente tem a boa notícia que a gente está conseguindo expandir a carteira aqui no Brasil e conseguindo expandir a carteira de forma mais diversificada nos temas. E aí, para isso, a gente diminuiu um pouco as posições lá fora, onde os desafios são maiores, né? O Banco Central brasileiro, na nossa opinião, atuou de forma atrasada no passado, mas ele já fez grande parte do movimento. Talvez ainda tenha mais um pouco, nós temos um desvio de percepção em relação a isso. O Banco Central americano e a maioria dos desenvolvidos, e inclusive alguns emergentes, na nossa opinião, está muito atrás da curva. E é uma dúvida como é que ele vai atuar, porque ele não quer gerar uma recessão. Então, talvez, se ele demorar mais, ele vai ter que fazer um movimento maior à frente. Dito isso, quais são os temas de como a gente tem atuado lá fora? A gente tinha uma posição perseguindo o setor de energia já há bastante tempo. A posição comprada do petróleo, depois de gerar um ganho positivo, a gente preferiu sair e concentrar mais em algumas empresas. A gente prefere principalmente as empresas de óleo americana, que têm menos restrições de ESG, ou seja, ambiental, social e governança, que as europeias. Tá? Então, esse tema de energia continua bastante forte e tem sido bastante consistente, suplantado o S&P. Além disso, a gente tem perseguido um tema em urânio, tá? Não só na commodities, como em algumas empresas, que, claro, também tem um valuation favorável. Então, o ponto de você estar em commodities ainda está essa migração de crescimento para valor, e essas empresas de commodities também pegam esse movimento. Então, as posições principais nossas em commodities lá fora se concentram em petróleo, empresas de petróleo e empresas de urânio. Indo para o tema de tecnologia, que a gente persegue há muito tempo, nós continuamos perseguindo esse tema, mas, de novo, procurando gerar em alfa, né? No direcional, nós não temos a convicção que o retorno do risco é tão favorável. E algumas empresas que a gente persegue há bastante tempo, como a Apple, se confirmaram com uma performance bastante positiva, né? Voltaram para os highs aí em relação ao Nasdaq, em relação ao S&P. Então, esse jogo continua muito favorável, continua muito rico, então a gente deve continuar perseguindo. Nós diminuímos as posições no setor financeiro nos Estados Unidos. Essas posições se beneficiam principalmente de uma alta de juros, principalmente os bancos de varejo americanos, porque vimos melhores oportunidades no Brasil, aonde o setor de bancos, que tem vantagens comparativas de tecnologia em termos globais e também se beneficiam já desses juros altos e são acostumados a navegar nesse ambiente de juros altos, na nossa opinião, se tornaram mais atrativos. Então, a típica comentário que eu fiz anteriormente, como o Brasil, na nossa opinião, se destaca, e com a presença de fluxo, com valorização do câmbio,
como isso chama a atenção para a gente, que pode ter um movimento de convergência. Tá? Vindo para o Brasil, os temas são os mesmos lá de fora. Primeiro, o movimento de commodities. Nós já continuamos acreditando que eles vão se sustentar a preços mais altos por mais tempo do que o mercado imagina. Dada o movimento do câmbio no Brasil, nós corretamente temos carregado essas posições em dólar. Ou seja, se nós gostamos de energia, por exemplo, de uma Petrobras, se nós gostamos de uma Vale, a gente tem essa posição também comprado no real e vendido no dólar para o montante dessa posição. Essa posição conjugada de compra de empresas de commodities no Brasil, vendido no câmbio, tem dado resultados positivos também e é absolutamente consistente com o fundamento. Tá? No tema de energia, além de Petrobras, que eu já citei, que nós acreditamos com bastante valor, um dividendo bastante alto, mas uma esquizofrenia enorme existe sobre a discussão do preço, já que os preços subiram bastante e a inflação está bastante alta no Brasil. Então, dado isso, a gente não concentra toda essa posição em Petrobras, apesar de ela ser bastante dominante, e a gente também diversifica, a gente gosta, por exemplo, de PetroRio, também, que é bastante líquida e tem um crescimento de produção bastante alto. Tá? Do campo de mineração e siderurgia, a gente tem concentrado mais em Vale e em Gerdau já há bastante tempo, são extremamente líquidas, têm opcionalidade dos mercados externos e também se beneficiam do fluxo por serem extremamente líquidas. É interessante que nós também começamos a aumentar um pouco algumas posições segunda linha, mas por gestão de risco, limitado no tamanho pela questão da liquidez. O Pedro comentou novamente o cenário macro, o cenário está gerando uma volatilidade muito grande, e eu acho que uma das vantagens comparativas que o Ocan tem é que se manter extremamente líquido, a gente quer manter isso. Ou seja, os cenários não são triviais à frente e a gente quer sempre ter a capacidade de adaptar rapidamente o portfólio. Tá? Além disso, na parte de agrícola, né, a gente gosta também bastante, por exemplo, de JBS, que é a posição que a gente persegue há bastante tempo. Também, lembrando, carregando essa posição em dólar, como se nós carregássemos um ADR aqui no Brasil. Só para citar alguns exemplos do que a gente persegue em commodities aqui no Brasil. O outro tema que eu citei, que é o tema financeiro, nós continuamos perseguindo em bancos, preponderantemente Itaú, mas também aliado à tecnologia, que nós gostamos bastante do tema, e a gente acha que algumas empresas no Brasil de tecnologia são muito caras ou muito líquidas, com grande risco, e não tem uma grande proteção de mercado contra gigantes de tecnologia externa. A gente carrega algumas posições, eu posso citar para você Intelbras, posso citar TOTVS, que são posições que a gente carrega, mas são menores no portfólio, mas a gente gosta muito de BTG, que consegue, na nossa opinião, conjugar a parte de banco, no valuation mais próximo de banco, com um crescimento de digital de tecnologia. Então, essa posição também que a gente persegue há bastante tempo e também foi bem sucedida no mês. Outros temas, claro, individuais de alguns setores, tem posições, por exemplo, que temos de Equatorial, que temos há bastante tempo, algumas posições de consumo, como Movida, temos há bastante tempo. Eu só queria chamar a atenção que também está tendo um movimento algo indiscriminado em alguns papéis de consumo, e o cenário macro brasileiro ainda é desafiador. E algumas empresas de consumo, na nossa opinião, vão passar por momentos difíceis. Então, nós sempre atuamos do ponto de vista do fundamento, nós não estamos vendidos, como já tivemos no passado, em algumas dessas empresas. Nós, felizmente, revertemos essa posição, vemos revertendo desde o começo do ano, mas alguns papéis são favoráveis, que eu acho que podem gerar um valor, mas eu que seria um pouco cauteloso, tanto do aspecto de liquidez, como eu falei, quanto de aspecto de que técnico está acontecendo no mercado. Algumas empresas com fundamento mais fraco estão subindo fortemente e a gente não vai fazer esse movimento, não pretende fazer esse movimento, mas eu acho que a gente consegue se debruçar muito bem sobre o macro, muito bem sobre os movimentos micro, para se beneficiar desses movimentos também. Bom, essa é a mensagem é otimista, felizmente a gente tem conseguido expandir as posições aqui, os nossos fundos de ações que já vinham acompanhando o mercado, que tem sido bastante difícil acompanhar o próprio índice Bovespa, o nosso grau de adaptabilidade
também é bem forte. A gente conseguiu diversificar para alguns temas, mesmo em consumo, mesmo em utilities, mesmo em outros temas que a gente acha favorável, agregando aos temas principais, tanto internacional quanto local que a gente tem, que é commodities, bancos e setor financeiro. Eu vou passar a palavra para a Isabel para colocar se tem alguma pergunta, algum ponto adicional. Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui sobre Fed Funds. Qual a taxa terminal que, na opinião da gente, vai ser o Fed Fund? O mercado hoje tem uma taxa terminal próximo de 3,10, tá? Lembrando que o neutro do Fed é alguma coisa perto de 2,4, 2,5. Então, o mercado está com juro levemente restritivo, né? E como a gente falou aqui, a maneira como a gente vê a conjuntura da economia americana, né, o mercado de trabalho extremamente apertado, né, o balanço saudável das famílias, né, pouco alavancados, né, tem toda uma conjuntura que é muito favorável para o crescimento, né, uma taxa de desemprego em 3,6. Tudo isso sugere, né, que não vai ser fácil você desacelerar essa economia, né? Ainda mais que você não está vendo um aperto das condições financeiras, a bolsa está muito bem, o juro real ele ainda é extremamente estimulativo, você vê, né, o juro real de 2, 5 anos no campo negativo, extremamente negativo. Então, a gente acredita que o Fed vai ter que atuar de uma maneira mais forte. A gente não tem, acho que é muito difícil, dado a característica de todo esse processo, como um momento muito sem precedente, a gente tem uma dificuldade enorme de tentar acertar aqui, acho que o Fed Fund vai parar em 3,5 ou vai parar em 4, porque a gente acredita que a assimetria dessa posição tomada é o seguinte, que a gente tem uma posição tomada maior de que a gente tem pouco para perder, no sentido de se a gente errar o ciclo, talvez não seja 3,10, pode ser 2,5, 2,75, se acontece algum problema no meio do caminho, a gente perde muito menos do que o que a gente acredita que é potencial de ganho se a gente estiver certo nessa assimetria, que a gente acha que não dá para descartar um Fed Fund terminal de 4, 4,5, 5, né? Então, essa é a assimetria do jogo. Então, é difícil precisar qual o número terminal, mas a gente acredita que o risco é de ser bem acima de onde o mercado está precificando hoje. A gente já pode fazer nossas considerações finais. Não sei se o Duda quer falar mais alguma coisa. Não, a consideração final é agradecer a confiança de todos os investidores. Nós aqui da Ocam somos bem focados no retorno ajustado ao risco. Então, a gente é bastante confiante das nossas convicções e que eu acho que a gente vai conseguir ter a convergência dela. A boa notícia também é que a gente procura ter mais risco em bolsa, né? 2/3 do risco em bolsa, como eu falei. A bolsa brasileira está conseguindo mudar de patamar, que eu acho que numa convergência de fluxo. Então, a gente ainda trabalha de forma protegida aqui também. É importante citar isso, mas a gente tem conseguido expandir tanto a exposição bruta, que é a exposição total, comprado mais vendido, quanto a exposição líquida. E eu acho que a nossa vantagem comparativa de ter essa cobertura internacional bastante forte e a complementariedade das posições macro vão fazer a gente carregar essas posições com menor risco, né? Um exemplo disso foi essa combinação que a gente fez das posições de bolsa, mas vendido no dólar, que também foi bastante convergência com a nossa convicção maior de commodities. Ok, então agradecer mais uma vez a presença de todos e a gente se encontra mês que vem. Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom fim de semana. Obrigado. Tchau, tchau.